Gui que arrume isso depois. Tá. 1 minuto para soltar a vinheta. Eu vou dar aquela introdução padrãozinha, olhando para a câmera e tudo mais. Daí a gente pode começar. Ai, bate o nervosismo. O celular. Aqui. Ok. Complicado de fazer a distância que não tem ninguém para me dar uma água pro apresentador, né? Nem pros convidados. Cafezinho. Bom dia, telespectador, e bem-vindo a mais na verdade, o primeiro episódio do nosso programa Empreendedorismo no Audiovisual, onde nós vamos falar um pouquinho sobre, adivinha só, isso mesmo, empreendedorismo no audiovisual. Eu sou o Diego, seu nobre apresentador, e aqui do meu lado virtual está meu ajudante Enzo. Por favor, Enzo, se apresente. Olá a todos. Eu sou o Enzo, fiel escudeiro do nosso queridíssimo apresentador Diego, e eu estarei direcionando algumas perguntas aos convidados de hoje sobre perguntas externas, perguntas dos alunos para eles. Ok, muito bem, Enzo, muito obrigado. E agora falando um pouquinho mais sobre o programa, de maneira mais rasa. Porra, o Google falou agora, justo. Mano, calma, eu vou desligar meu celular. Saco. Vai ter que fazer de novo. Deu pra ouvir o meu celular? Sim, senhor. Não? Tá, ok. Ah, mano, não acredito, velho. Não falou um pio, enfim. Tá. Então tem que voltar da onde, Cleison? Ok. Então, agora dando uma introduzida rápida no programa, ele é pensado basicamente em tirar dúvidas das pessoas que estão começando a sua jornada profissional no audiovisual, sejam alunos que estão saindo da faculdade entrando, ou sejam pessoas que estão lá, mas estão no começo da sua vida profissional, dentro do mercado. E para isso, para o nosso piloto, nosso episódio especial, o primeiro episódio é sempre especial para os programas, a gente chamou convidados exatamente especiais. Aqui, de novo do meu lado, está o nosso professor de animação do Senac, o Daniel Som. Ele também é dono de uma produtora chamada Three Monkeys. Som, dá um oizinho pra galera. Domo! E aí, pessoal? Aqui é o Som. E não sei porque eu tô aqui. Eu sou um empreendedor meio maluco, né? Mas vamos lá. Assim que é bom. E, por último, mas não menos importante, a gente também tá com o Thiago, que é um dos fundadores da exímia produtora... Nossa, gaguejei aqui, desculpa. Vamos de novo, ok. Sim, foi mal, eu tô nervosão, mano. O coração tá na garganta. Ah! Tá, ok. E... Sim. Filme de plástico é, mano, muito importante, tá? Vamos lá. Ok. E, por último, mas não menos importante, a gente também tá aqui com o Thiago, um dos fundadores da exímia produtora Filmes de Plástico, sempre citada nas nossas aulas no Senac. Thiago, por favor, dá um oizinho pra galera. Oi, pessoal. Tudo bom? Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela presença. E eu acho que de introdução é isso mesmo. Agora a gente vai começar um novo bloco onde eu vou fazer algumas perguntas para os nossos convidados. Então, bora lá. Agora tem interrupção? Ou, quer dizer, isso já foi uma interrupção, né? Então vamos lá. Como vai funfar, Cleison? A gente já manda? Tá, ok. Então, vamos lá. Pergunta direcionada mais para o Daniel. A gente quer saber um pouquinho mais sobre as papeladas burocráticas necessárias para abrir uma produtora, logo no começo, principalmente. Quais são as burocracias mais chatinhas que tem que se acertar no começo. E, Thiago, se você quiser adicionar também a conversa, tá aberto.
Bom, vamos lá então. Cara, para abrir uma produtora, para abrir um estúdio, a primeira coisa que tem é um contador, é um bom contador. Você casa com um contador, mano. Porque ele é o cara que vai te dar todos os caminhos, toda a papelada. Então, você tem que ir na prefeitura, tem que fazer um monte de registro, fazer nota, né? Então, tem toda essa parte burocrática aí por trás que o contador vai resolver para você. É um cara que você vai ter que pagar todo mês, né? Não tem jeito. Uhum. Tá. Eu recomendaria apenas que talvez quem tiver interessado em abrir uma produtora, que busque preferencialmente um contador que tenha conhecimento na área do audiovisual, porque é importante, assim, você saber exatamente quais serviços que sua empresa vai desempenhar, que são importantes efetivamente para quando você for prestar serviço, coisas do tipo, para que a empresa esteja habilitada para isso, de fato, assim, não seja um problema futuro, você descobrir que você está precisando prestar um serviço que você, na verdade, não pode. Uhum. E um contador bastante interessado e especialista em audiovisual faz muita diferença também quando você estiver executando projetos, assim, para tirar dúvidas específicas em relação a procedimentos da Ancine que talvez sejam necessários na esfera do diálogo contábil financeiro. Então, eu recomendo sempre buscar alguém que talvez já preste serviço para outras produtoras que já esteja mais familiarizado com esse mercado. Uhum. E a mesma coisa acontece para advogado especializado na área do audiovisual, tipo, que já está nesse meio, ou não existe esse tipo de coisa? Sempre, Bem, sempre. Tem que ter um bom advogado, né? A gente tem alguns trâmites jurídicos de direitos autorais, de registros, né? Então tem registro em Biblioteca Nacional, tem registro de direitos autorais, então é algo que é interessante você ter um profissional à parte do audiovisual, né? O advogado comum que não conhece o nosso meio, ele fica perdido. Seja para fazer um contrato com o cliente, seja para de prestação de serviço, né? É sempre importante ter contrato, e seja para ter o direito de uso de imagem e voz, né? E você saber para onde você vai mandar o seu produto. Então tem contratos específicos para cada coisa, e é um negócio chato, né? Quem me ajudou muito com isso no início foi o pessoal do Sebrae. O Sebrae tem todo um apoio. Então, quem está querendo começar mesmo, cara, é Sebrae, vai lá, bate um papo, o pessoal tem a galera que entende de audiovisual, aí você tem um norte para montar a sua produtora, para caçar o seu contador, para caçar um advogado, né? Mas é sempre bom você ter esses dois caras do seu lado. Eu ia perguntar exatamente isso, como que funciona essa busca por profissionais nessa parte mais administrativa especializados em audiovisual. Então, o Sebrae é um portal para isso? É um caminho? No meu caso, o Sebrae foi um facilitador, né? Eu dei a sorte de ir lá conversar, o pessoal falou assim, a gente está mexendo com outra empresa de audiovisual que está abrindo, esses caras estão fazendo esse seguinte trâmite, corre lá, né, naquele advogado, naquele contador, e eu fui lá, fui batendo papo, conversei com outros produtores também. É interessante trocar figurinha, sabe? Falar assim, eu tô precisando de um contador, você tem alguém para indicar? Os caras indicam, né? É tudo na base do diálogo, né? Você tem que bater um papo com ex-chefe, com ex-produtora que você trabalhou, né? Então, o pessoal te ajuda sempre. Sim, tá. E agora que você já citou essa coisa de você ter ido para o Sebrae logo nos seus primeiros passos, a gente queria perguntar um pouquinho da caminhada de vocês dois, né? Quais foram os seus primeiros passos para a criação da produtora? Tanto você, Thiago, quanto você, Som. A gente queria ouvir um pouquinho mais para se basear mesmo. Claro que a gente nunca consegue sempre seguir um mesmo caminho, mas é sempre bom ter várias referências. No caso da minha produtora, eu sou
eu tenho outros 3 sócios que são realizadores, eu sou produtor, e a gente se conhece da época que a gente fazia um curso de cinema, um curso livre de cinema, aqui em Belo Horizonte. Dos meus 3 sócios, 2 também estudavam nessa mesma escola, e um deles, o Gabriel, ele, além do curso livre de cinema, ele tinha entrado na primeira graduação de cinema que teve em Belo Horizonte, um curso de uma faculdade particular chamada UNA, e nesse curso ele conheceu o Maurílio, que é o quarto sócio, e eles se aproximaram. E aí a gente se juntou enquanto grupo de cinéfilos, de pessoas apaixonadas por cinema e querer produzir e fazer coisas juntos. Eu comecei a trabalhar na escola livre de cinema, na administração. Legal. Então eu acabei me envolvendo muito naturalmente com outros projetos das turmas. Toda turma fazia um filme no final de semestre. Então eu acabei, por estar na administração, muito naturalmente me envolvendo e ajudando em pequenas facilitações com desses outros alunos. E em paralelo a isso, assim, um grupo de amigos que estava realmente interessado em trabalhar juntos e criar juntos. A gente estava se formando, indo em festivais e conhecendo outros realizadores, e nessa Escola Livre de Cinema surgiu uma revista eletrônica de crítica, então muitos de nós também começou a escrever sobre cinema. Então foi uma parada muito intensa, assim, nesse momento de formação, que eventualmente culminou com a produção de um curta que a gente fez, independente, num final de semana, sem grana, que era um curta do Gabriel, que ia ser rodado na casa dos pais dele. A gente conseguiu um apoio de equipamentos, o resto colocamos dinheiro do bolso para fazer esse filme. E quando esse filme ficou montado, coincidia com um papo que o Gabriel e o Maurílio na faculdade tinham de talvez abrir uma produtora, assim, de fazer os próprios filmes e, sei lá, ver no que dava. E na época que esse curta foi montado, rolou essa necessidade de batizar algo por trás daquele filme, algo que assinasse esse filme, assim. E aí, num brainstorm totalmente aleatório, surgiu esse nome, Filme de Plástico. É um ótimo nome, por sinal. Oi? É um ótimo nome, por sinal, é bem gráfico. A marca do símbolo da produtora vinha de um dos materiais cênicos que tinha nesse curta, que era uma baleia dessas orcas infláveis, que vinha assim no final do curta. E aí, o dia da finalização desse filme marca o início da produtora, assim. Esse filme, posteriormente, foi enviado para festivais universitários, assim, estreou no FBCU, ganhou um prêmio de inovação artística, uma coisa assim, no FBCU. Posteriormente, a gente foi fazendo outros filmes, e aí, de repente, esse nome começou a ser, sei lá, divulgado. Então, assim, nosso primeiro movimento foi de uma criação de uma empresa virtual, assim, mais como uma dinâmica de marca, mas não do ponto de vista assim, nossa, vamos fazer isso crescer. Era simplesmente ter uma espécie de assinatura. Eventualmente, depois de um tempo, a gente formalizou. Cara, muito legal. É maneiro você contar essa história, que é exatamente, eu pelo menos acho isso, que é meio que como se fosse o sonho de qualquer grupo de amigos que tá fazendo trabalho junto relacionado ao audiovisual, né? E é muito maneiro pensar que isso, no fim, trouxe realmente uma coisa, um exponencial para a produção de cinema aqui no Brasil. Até que a gente queria perguntar para você como que foi, emocionalmente mesmo, como que foi quando a temporada foi para o catálogo da Netflix? Bem, antes da questão da temporada, eu acho que isso foi algo muito importante, assim, o fato da gente nos unirmos enquanto grupo, assim, tínhamos interesse em comum, gostávamos uns dos outros, gostamos uns dos outros, então era natural a gente estar junto, e de repente a produtora vir como consequência disso, assim, uma consequência também natural, orgânica, foi algo muito importante, porque é isso, assim, a produtora já era reconhecida, o nome Filmes de Plástico começou a ter um conhecimento antes mesmo do CNPJ existir, antes da gente sentar a bunda e conversar com o contador, como você estava falando, assim. Antes desse processo, a Filmes de Plástico já tinha prêmios em festivais, já tinha críticas.
os filmes da Filmes de Plástico, e a gente assim, que isso, Filmes de Plástico, né, oficialmente ela não existe ainda. Então, enfim, essa evolução acontecer desse jeito foi muito importante pra gente. O temporada na Netflix, cara, foi muito massa, assim, aconteceu num momento que é isso, é sempre o desafio de fazer, de que os filmes sejam vistos, né? Então, assim, a gente é muito grato, obviamente, pela carreira que a gente tem, mas a gente sempre tem essa vontade. Passar em festival e ter premiações no mundo todo é ótimo, mas é sempre um desafio na hora que você chega no circuito comercial e você sabe que uma quantidade limitada de pessoas vai assistir o filme por N razões. E aí, a partir do momento que chega na Netflix, o acesso se expande de um modo que traz recompensas que antes a gente não tinha vivido, assim. Eu resumiria com um caso que eu acho super divertido. O André, meu sócio, que é diretor do temporada, ele tinha mudado recentemente de apartamento e ele estava arrumando algumas coisas em casa e o filme tinha acabado de entrar na Netflix e ele estava resolvendo umas coisas assim perto da janela e ele começa a ouvir uma música que ele tá assim, olha, essa é a trilha da temporada. E ele falou assim, mano, não tem nada aqui em casa ligado. E aí ele descobriu que o vizinho de baixo, que ele não conhecia, estava assistindo o filme. O filme no bairro dele, a gente filmou no bairro dele, o vizinho, que era uma pessoa totalmente desconhecida, assistindo o filme, assim. E eu acho que isso meio que resume, sabe? A partir esse tipo de acesso, assim, é algo bem bacana, assim. Então, é uma experiência que a gente ainda não tinha vivido, assim, de ter tão diverso, assim. Então, foi muito especial, assim, é muito bacana. Cara, muito animal. Muito animal. E é legal também que a história que você conta é meio diferente dos primeiros passos do som, né? A gente já teve uma conversa prévia por ele ser professor do Senac também, e agora eu passo a palavra para ele também falar sobre essa caminhada diferente. Bom, a minha caminhada foi meio aos trancos e barrancos, né? Eu não sou audiovisual de formação, né? Eu sou designer de formação. Então, eu comecei pelo design. Então, 2003, eu descobri que eu precisava ser PJ, porque a gente não tem contrato, né? A gente não tem carteira assinada. Então, foi a minha primeira missão de empreendedor, foi ser o PJ, né? Depois disso, fui enveredando pelo audiovisual, publicidade, né? E fui fazer animação, né? Eu fiz pós de animação no Senac. E lá eu falei assim, pô, acho que é hora de montar uma produtora de animação. Vou vender séries aí e tudo mais. Mas, beleza. E aí eu já sabia mais ou menos como é que funcionava, porque, pô, 10 anos de carreira como designer, produzindo brinquedo, produzindo animação para publicidade, produzindo um monte de coisas. E eu falei assim, vai dar certo, tranquilo. Eu e minha sócia, hoje a minha sócia é minha esposa, né? A gente acabou casando no meio do caminho. A gente montou a produtora em 2012. Eu falei assim, beleza, vamos numa Cartoon, vamos num estúdio e vamos vender a série. A gente tinha assim, um produto interessante. Aí a gente bate a porta dos caras no pitching e eles falam assim, gostamos, só que a produtora de vocês é muito jovem, vocês precisam fazer uma coprodução. E aí começou a jornada que a gente não conhecia, a jornada da coprodução. E aí, na época, não sei se é por imaturidade nossa, ou ego, ou sei lá, a gente não achou uma boa ideia. Até hoje eu não acho uma boa ideia. Então a gente não levou o projeto para frente, porque as produtoras elas queriam ter o direito sobre o conteúdo nosso. E a gente queria manter dentro da casa, né? E a gente viu que não ia conseguir produzir. Por quê? Porque faltava dinheiro. A animação é caro, demanda tempo. Pagar muitas e muitas pessoas, não era só eu, né? Eu passando fome. Era eu e mais 15 passando fome. Então, eu falei assim, ok, agora lascou, o que eu vou fazer da minha vida? Cara, eu sabia fazer brinquedo.
eu sabia fazer comercial. Passei a prestar serviço de animação para empresas de brinquedo, para empresas de publicidade. E aí que eu comecei a ganhar dinheiro com um estúdio de animação, né? Fazendo o que eu já fazia. A gente está produzindo alguns curtas, está produzindo algumas coisas de maneira independente, mas just for fun, né? Sem pretensão de ganhar dinheiro para mandar para festival, para mandar para alguma coisa. Mas o nosso carro forte mesmo é brinquedo, mano. De programa de rádio até programa de televisão, brinquedos e animações para publicidade, animação para metrô, sabe? Aquela televisãozinha de metrô. A gente já fez algumas animações daquelas. Então, assim, é o que paga as contas, né? É o que mantém a galera alimentada no final do mês. Isso é uma fala importante porque é uma noção muito boa para a gente exercitar, que não é só de cinema que se vive o audiovisual, né? Tem que atacar com todas as armas possíveis. Sim. Tem que... O mercado publicitário, assim, é um mercado cruel. Eu não vou mentir para vocês. Ele é cruel, é tudo para ontem. Né? Mas o legal é que é tudo para ontem. Então eu saio de um projeto, eu já entro em outro. E a gente vai pingando. Quando você vai fazer um curto, uma série de animação, um filme, que seja, principalmente em animação, é algo muito... É uma jornada árdua, né? Você ficar aí 1 ano, 2, 3 animando uma série é complicado, né? Então, publicidade é assim, ó, pum, 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 é pra ontem, mano. E aí, acabou. Você saiu de um, entrou outro, saiu outro, entrou outro, e você vai pegando o trampo. E ele tá sempre movimentando, sempre tem. E você não precisa fazer só pro Brasil. Você pode fazer para qualquer lugar do mundo. E agora na pandemia que isso tá bom, né? Porque agora a gente ganha em dólar. então tá bem bom. Aí é bom mesmo. Tá. Muito bem, agora seguindo para o próximo bloco, temos uma pergunta aqui de um dos alunos, né, do pessoal de fora. A primeira pergunta da Bianca. A produção, solta o vídeo dela. Oi, eu queria saber se para montar uma produtora existe mais lucro ou prejuízo? Acho que depende, São vocês né? que vão responder, eu não sei nada. Não, acho que depende. Eu acho que essa resposta ela não existe, ela não é possível de ser dada de modo oficial, assim. Vai ter produtora que eventualmente pode... Assim, depende disso, assim. Eu estava falando dessa questão de prestar serviço, assim. Se você vai fazer uma produtora de prestação de serviço e sua intenção já está muito clara desde sempre, você estrutura ela visando esse tipo de relação de trabalho. Se você vai fazer uma produtora onde você vai investir buscando algum outro tipo de retorno, talvez você tenha prejuízo, principalmente quando o retorno é incerto. A minha produtora, por exemplo, quando a gente foi oficializar a empresa, e a gente não está em São Paulo, por exemplo, então o mercado aqui, mesmo para questões de publicidade, é muito, 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 muito menor e tal. A nossa especificação de abrir a empresa era uma só. A gente vai abrir a empresa para a gente tentar conseguir concorrer em editais, ganhar dinheiro para fazer curtinha, e a gente vai fazer uma lista de empresas para tentar prestar serviço de institucionais. Nós vamos ganhar o dinheiro para pagar nossas contas com os institucionais, e de resto a gente faz os nossos curtas quando a gente ganhar edital ou reinvestindo o que a gente ganhar dos institucionais. Porque todos nós 4, a gente tinha outros empregos, a gente não vivia pela produtora, a gente abriu nesse sentido, assim. E aí eu sempre conto essa história que é desse dia, assim, que foi... A gente era tão fodido de grana que a gente sentou num Sesc Palladium, aqui em Belo Horizonte, pediu 2 empadinhas, dividiu por dois para os 4 comerem, a gente tinha dinheiro para 2 empadinhas, e saímos de lá com uma lista de empresas que a gente ia oferecer o nosso serviço para institucionais. E a gente nunca fez um institucional na vida.
A gente nunca fez institucional, a gente nunca fez publicidade e a gente só fez cinema. E a gente depois passou a viver só de cinema. Essa é a regra? Definitivamente não. Existem casos diferentes. A gente também não presta serviço. Então, a gente só faz o que a gente produz. A gente investiu um dinheiro nisso, a gente segue investindo, inclusive nos filmes, e às vezes compensa, às vezes não. Às vezes dá um retorno, às vezes não. Quando a gente decidiu, a gente abriu a empresa e depois de um tempo a gente resolveu alugar uma sede. A gente não tinha dinheiro na época para pagar sede, funcionário, coisa do tipo. Mas a gente achava que era importante estar trabalhando num lugar só para a gente produzir mais. E produzindo mais, a gente estaria concorrendo a mais possibilidades de fazer novos filmes. Isso deu certo, eventualmente. Podia ter dado super errado. A gente podia ter tido somente prejuízo. Então, assim, não existe regra. Definitivamente, cada um vai ter uma história. Eu só acho que é importante, talvez, para quem vai dar esse primeiro passo, entender exatamente onde você está se metendo, assim. Tal como o Daniel falou, tem empresa que vai abrir para funcionar como PJ para ficar dando nota, porque é importante servir para prestar serviço. Tem gente que vai querer seguir seus projetos, tem gente que vai prestar serviço para publicidade, tem gente que vai prestar serviço para ONG, tem gente que, enfim, e assim por diante. Então, acho que só é importante entender bem qual é o propósito, assim. Planejamento, né? Planejamento é a palavra-chave. Se você não tiver planejamento, esquece, nem começa, porque o audiovisual é feito de planejamento, né? O filme é feito de planejamento. Se você não planejar nada, for na louca, cara, você não vai ter um bom produto. Você vai fazer a mesma coisa com uma empresa, não vai ter uma boa empresa. E aí você vai sofrer. Sim. Ok. Tá. Antes de fazer a pergunta que o Cleison me pediu aqui, eu vou fazer uma pergunta minha, uma pergunta não, mas mais um comentário, falando que, na minha visão como estudante agora, eu vejo muito dessa parada que falam sobre os maneirismos, né, de você aprender a forma do audiovisual, mas falam muito pouco exatamente sobre isso, sobre o que não mostram de como fazer um filme, que é esse planejamento e tudo mais. E eu não sei, sendo que é uma coisa tão importante quanto, e às vezes até mais, se você está querendo criar uma produtora independente, né? E eu não sei qual é o sentido disso, eu jogo a pergunta para vocês. Por que vocês acham que isso não acontece? Não sei. Esse investimento na informação mesmo, na parte burocrática, sabe? Eu acredito que tradicionalmente por conta do modo como o mercado se dava, assim, né? O Brasil, como quase todo mercado no mundo, exceto os Estados Unidos, basicamente, funciona a partir, no audiovisual, pelo menos no cinema, majoritariamente a partir de incentivo público. Por muito tempo a gente ficou sem, né? Não houve. Então, quando rola a retomada e quando a Ancine é criada e quando os programas... quando a FSA é criado e quando coisas começam a ser feitas para, digamos, democratizar o acesso, coincide com um momento que foi fundamental para a criação do filme de plástico, que era um momento também de democratização da tecnologia, quando a gente pôde ter acesso a tecnologias mais baratas e a gente pôde fazer filmes, muitas vezes sem dinheiro, muitas vezes por conta própria. Antes era muito caro fazer cinema. Quer dizer, cinema continua sendo caro, mas era ainda mais caro, era ainda mais elitizado, era ainda mais inacessível. Mais inviável, então, né? eu acredito que, principalmente nesse período, o cinema era tão restrito que só quem já fazia, só quem já dançava a música, seguia dançando. Eventualmente, com a democratização e com do acesso e de políticas públicas que beneficiaram produtoras como a minha, surgiram esses profissionais que tiveram que aprender a fazer meio que na marra, sem precisar, tal como o Daniel falou assim, então tá, eu quero fazer meu filme, mas eu não quero me associar a alguém, eu quero fazer do meu jeito. Então, pela primeira vez, editais e de novo, a tecnologia possibilitavam que a gente se atrevesse a ocupar um espaço que não era nosso.
No caso da Filmes de Plástico, assim, 3 caras da periferia de Contagem, eu sou do interior, todo mundo fudido de grana, e virava assim, então tá, nós vamos ser cineasta, beleza. Então era algo que era meio impraticável, assim. Eu acho que com a mudança das dinâmicas da política e desses processos ficarem um pouco mais democratizados, começou a ter, sim, o interesse de que esses processos fossem melhor entendidos, assim. E eu acredito que a gente estava numa etapa disso, assim. Cada vez mais eu vejo cursos de formação que discutem produção executiva, que discutem Ancine, processos burocráticos, o fundo setorial, etc. e tal. Só que o que acontece agora é que a gente está em paralelo numa crise de suspensão desses próprios procedimentos, né? A Ancine ficou parada no atual governo basicamente 2 anos. Os recursos agora voltaram a ser contratados, mas a gente não sabe se vão ter novos editais. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa absurda no Brasil, que era até 2018, quando eu viajava para um evento de mercado, alguma coisa do tipo, as pessoas me buscavam para coproduzir com o Brasil, porque o Brasil tinha dinheiro para coproduzir fora. E agora chega um momento que alguém me busca para entrar num projeto e eu julgo irresponsável, porque a situação de financiamento do Brasil é um grande ponto de interrogação. Enfim, no frigir dos ovos, eu acho que está tudo ligado, assim. Eu acho que agora começaram iniciativas dessa possibilidade de difundir um pouco esse conhecimento estrutural, digamos assim, só que ele foi prejudicado, ele está prejudicado, espero que momentaneamente, pelo que também espero que seja momentaneamente, a crise atual no audiovisual, assim, a nível federal. Então, é isso, assim, meu desejo é isso, que o processo volte a funcionar para que projetos continuem sendo feitos e para que novas pessoas sejam formadas, não simplesmente dando a cara a tapa, mas de fato, assim, que as faculdades, que cursos específicos, eles tenham interesse, de fato, em proporcionar melhor essa formação desses futuros profissionais desse mercado. Tudo depende também da linha de formação, né, da faculdade, porque o pessoal não segue tanto a linha de produção, né? O pessoal vai fazendo os filmes, segue linha de montagem, segue linha de direção, mas o pôr a mão na massa, o viabilizar, as faculdades acabam ajudando a gente um pouco, né? A gente sai meio vislumbrado com o negócio, porque, pô, eu chego lá no almoxarifado da faculdade, tenho material, eu tenho equipamento, eu tenho um computador na instituição para eu editar o meu filme, né? Embora o pessoal faça o plano de produção e tudo mais, fica tudo meio na fantasia. E a hora que você sai, você toma aquele baque. Você fala assim, pô, vou comprar um equipamento, vou comprar uma câmerazinha. Aí você descobre que a câmerazinha tem alguns dígitos. Aí eu vou comprar um computador. O computador também tem alguns dígitos. Aí eu vou usar o software. Aí você descobre que se você usa software pirata, você é eliminado de alguns editais. Festival não costuma não aceitar. Você costuma ter dor de cabeça com isso daí. Né? Então, você vai começar certinho, você descobre que, assim, você tem que ter muito dinheiro. Né? E aí tem as outras soluções. Não tem dinheiro para comprar câmera. Beleza, eu vou alugar. Então você tem que colocar tudo isso na balança. Será que vale a pena? Né? Porque o audiovisual é dinheiro, é negócio. E o artista, é um mal do artista, né? Ele não sabe se vender. Ele não sabe procurar o preço das coisas. Ele não sabe ganhar dinheiro. Então, para ele ganhar dinheiro, ele tem que entender o produto, ele tem que entender o público, tem que entender quem vai consumir aquilo ali. Né? E os equipamentos são caros, então você tem que pôr na ponta do lápis. Você tem que estar ciente de tudo que você vai gastar. Né? A hora que você sai da faculdade, o mundo da ficção meio que acaba e pum, cai na realidade e fala assim, beleza, agora eu tenho que comprar um equipamento ou alugar um equipamento. E aí? Como é que vai sair meu filme? Né? Sim. Se unir a galera, sei lá. Calma aí, eu já faço comentário em cima, mas antes disso, eu queria anunciar a entrada de mais uma convidada, a Paty,
que também é nossa professora no Senac. Oi, Paty, tudo bem? Ela também, além de ser nossa professora, ela também já foi jornalista, fotógrafa e tem uma pequena produtora chamada Aterro. Todo mundo dá um oizinho pra Paty. Oi, Paty, tudo bem? O seu microfone tá aberto? Agora tá. Agora tá. Agora tá. Olá, gente. Boa tarde. Beleza? Entendendo. Então, Oi. Paty, seja bem-vinda. Os convidados são esses três mesmo. A gente está no meio de uma rodada de pergunta dos alunos agora. E, basicamente, tipo, é uma roda de conversa mesmo, como a gente tinha explicado antes. Vão ter as perguntas e daí vão ter várias discussões entre vocês. E juntando nesse barco, voltando para o comentário do som, para a resposta, na verdade, a gente queria perguntar para todo mundo, né, para a banca, sobre essa questão de valores e tudo mais, se vocês, como pessoas, durante essa vivência, tiveram que descobrir isso meio que na marra, ou vocês já tinham um planejamento pensando nessa parada de uma graninha de garantia? Como que foi se desenrolar com essa questão da grana mesmo, sabe? Posso começar, então? Essa eu posso mandar? Pode mandar. Olha, eu sempre investi em equipamento, né? Eu sou o maluco da tecnologia, então sempre estou comprando coisa nova, sempre estou reinvestindo, né? Então eu sempre corri atrás. Todo o dinheiro que eu ganho, eu tenho uma porcentagem que é para cima de depreciação de equipamento, né? Para cima de problemas que podem acontecer com o meu equipamento. Então eu tomo um cuidado, tenho seguro, tenho tudo, mas eu tomo esse cuidado de reinvestir. Porque se você não for separando um caquinho todo mês, todo projeto que entra, se você não separar esse caquinho, lá na frente, a hora que seu computador quebrar, a hora que sua câmera quebrar, a hora que você tiver que investir em mais câmeras, mais mic, você não vai ter dinheiro. E aí você vai ficar refém de empréstimo, de financiamento, né? E não é legal. Você entra numa loteria. Então eu sempre reinvesti o dinheiro, sempre corri atrás, né? Desde o primeiro job. Quando eu fazia os jobs com o computador da faculdade, eu já separava essa grana que eu ganhava para comprar o meu, para eu poder produzir. Então eu morava na instituição, eu morava na faculdade, fazia meus trampos tudo lá, mano. Né? Porque eu tinha estrutura, eu tinha o software, eu tinha tudo. Então eu chegava às 7 da manhã e saía às 10 da noite. E entre as aulas ia fazendo meu job e ganhando dinheiro para comprar o meu. E é assim que eu comecei. E sempre fui trocando e renovando. Animal. O nosso caso é um pouco diferente também, porque é isso, igual eu falei, a gente não é exatamente uma empresa de prestação de serviço, então a gente não tem essa demanda de ter equipamentos diversos e tal. A gente tem câmeras, a gente tem microfones e tal, coisas que a gente comprou em momentos de interesse, que a coisa fazia sentido, assim, só que de modo geral a gente trabalha projeto a projeto. Então, por exemplo, a gente tem uma câmera muito boa, por exemplo, na produtora, que a gente já fez alguns filmes com ela, mas nem todo fotógrafo quer fazer o filme. Não necessariamente eu imponho o material à pessoa. Então, todo projeto tem as rubricas para aluguel de equipamentos. Então, a gente normalmente trabalha nessa dinâmica. A gente também tem para o projeto rubricas de gerenciamento da produtora, que são taxas da produtora para a execução do projeto. E essas taxas nos ajudam a manter tanto as contas, despesas, quadro de funcionários e tudo mais, quanto eventuais compras específicas de coisas que a gente precise cotidianamente. Mas a gente não... tradicionalmente, a gente trabalha com locadoras, assim, a gente busca nas locadoras e normalmente esses custos são pagos através dos projetos. É um processo bem direto, assim. O projeto tal vai alugar a câmera tal por tanto tempo, por tal valor, a locadora vai vir com a nota de prestação e a gente vai apresentar aquela nota para prestação de contas, acabou, devolvemos a câmera, próximo. Tá.
Oi, Pode ir. boa tarde. Então, eu acho que eu sou funciona um pouco na mistura que o Som e o Thiago já comentaram, assim. Teve um momento que eu mais fazia vários freelas e juntava esse dinheirinho para investir em equipamento. E aí, hoje em dia, enfim, como não é a única função, né, que eu toco na vida, que é a produtora, então acaba que eu também me adapto para alugar, né, equipamentos quando o job, enfim, necessita, assim. Apesar de que eu tenho uma câmera mais antiga de fotografia, que essa realmente, assim, ela tá durando muito tempo, já tá um pouco velhinha, mas eu insisto em mantê-la, porque eu acabei investindo, né, numa outra câmera Sony para filmar, e eu acabo fotografando com ela também. Mas quando eu preciso de uma lente específica, né, de equipamento de som, ou quando eu estou montando uma equipe também que é maior e que eu preciso de equipamento, um mesmo equipamento, né, de filmagem para todo mundo, para gerar o mesmo tipo de arquivo, aí eu recorro às locadoras, assim. Mas acaba que hoje em dia, vamos dizer que de 5 em 5 anos eu troco a câmera, assim, que seria o objeto principal, né? E aí, essa coisa de luz, a gente se equipou há uns 3 anos atrás, a gente comprou um kit de luz meio básico, assim, que a gente costuma trabalhar com esse kit, e quando precisa de uma coisa ou outra, a gente recorre à locação, que às vezes acaba saindo mais barato, e são coisas que às vezes você usa muito pontualmente, né, assim, em alguns trabalhos. Então, acaba que é um pouco desse jeito que a gente vai trabalhando hoje em dia. Não sei se eu respondi. Tá respondido, perfeito. Agora o Enzo vai entrar com mais um vídeo de mais uma aluna. Sim, olá. E aí, Paty? Temos uma pergunta aqui da Ana Carolina para você. Então, produção, tá com o vídeo? Pode rodar. É necessário sabermos tudo o que aprendemos na faculdade para abrir uma produtora? Na verdade, eu acho que para abrir uma produtora vocês têm que saber para além da faculdade, né? Eu acho que às vezes a gente fica muito enganado e enganada de achar que a faculdade é esse território que a gente vai aprender tudo, absorver tudo, ter as respostas para tudo, e pelo contrário, eu acho que é o lugar, na verdade, que nos coloca muito mais questões do que soluções, assim. Então, eu acho que a faculdade é um caminho, né, é um campo, assim, de possibilidades de aprendizado, óbvio, mas eu acho que não dá para a gente ficar só nesse ambiente, né? O mais interessante é a gente começar a traçar outros tipos de relação. Por isso que eu também costumo sempre falar nas aulas, né, dos eventos que acontecem, das mostras que acontecem, da importância da gente colocar esse corpo ali em contato com outras pessoas, né, em falas, em workshops, em cursos. Quem gosta de trabalhar com produção, por exemplo, né, de se especializar nisso fora da faculdade, mas pensando nessa lógica da abertura da empresa, né, tem um passo a passo que para mim funcionou muito, assim, eu não abri a minha empresa quando eu estava na faculdade ainda, mas logo depois que eu saí, que vim morar em São Paulo, eu abri essa empresa como microempreendedora individual, que se você entra no site, né, do microempreendedor individual, lá tem todo o passo a passo, assim, para você abrir essa empresa. Não tem nada de muito complicado, né? Não tem um valor exorbitante, então, assim, é possível que, né, na faculdade ou recém-formados ou formadas, você consiga abrir, né, uma empresa e ter um CNPJ para começar, né, a trabalhar nessa lógica, assim, de emissão de nota fiscal, etc. Então, geralmente, o que eu falo é que vale muito a pena, assim, quando você está na faculdade ou finalizando a faculdade, que você tente, pelo menos, abrir essa empresa no formato de microempresa individual, né, que não tem tantos gastos, assim, são valores mais possíveis,
E é um modo de começar, né, a adentrar, né, no mercado de trabalho, e a possibilidade também de pegar alguns trabalhos que te exigem um CNPJ, né, e um KNAI, né, que o KNAI é a função da sua empresa, assim. Então... Deixa eu só fazer uma observação sobre isso, que eu também acho que é uma ótima questão, mas mais cedo a gente estava falando sobre sempre entender o propósito do que você precisa, assim, ou qual qual o seu objetivo de fato a partir do momento que você vai abrir uma empresa. Uhum. E no caso do microempreendedor individual, por exemplo, é muito importante saber o que você está buscando, o que tipo de serviço, ou para onde você vai tentar prestar o serviço. Que, por exemplo, hoje, não era assim, mas hoje uma empresa produtora brasileira que, por exemplo, esteja produzindo um projeto com dinheiro público regulamentado pela Ancine, não pode contratar profissionais como microempreendedor individual. Hoje, basicamente, na lista do MEI, porque o problema, basicamente, é que o MEI, tradicionalmente, ele não contempla muito o mercado audiovisual, assim. Então, o que acontecia até um tempo atrás, vou dizer 5 anos atrás, é que as pessoas que tinham MEI prestavam serviços, às vezes, no audiovisual por proximidade, KNAIs por proximidade. A Patrícia falou dos KNAIs, às vezes tinha isso, assim. Por exemplo, no meio da produção, não tem produtor audiovisual, mas tinha promotor de eventos e não sei o quê, e aí coisas assim eram aceitas. E, basicamente, não é mais, a Ancine não aceita. Então, a não ser que o seu KNAI especificamente determine aquela prestação de serviço, ele pode eventualmente não ser aceito. Então, por exemplo, uma coisa que eu sei que é possível para profissionais que trabalham no cinema, que é técnico de sonorização e iluminação. Então é isso, você trabalha como microfonista, boom, técnico de som direto, e você tem um MEI, funciona. Eu te contrato, eu posso te contratar e na minha prestação de contas vai funcionar. Agora, se você vai trabalhar comigo como assistente de produção, o MEI não funciona. Caraca! Eu não posso te contratar como roteirista. Você não pode escrever um roteiro e apresentar nota através de MEI. Isso tudo eu estou falando referente à administração de dinheiro público. Se a Netflix contrata, a HBO contrata, são outras questões. Mas o dinheiro público não é possível. Então, ou é exatamente aquilo. Um outro exemplo, MEI tem costureira. Então, se uma profissional trabalha com costura, ela pode dar uma nota como MEI. Mas ela não pode ser figurinista. Nossa, então, vale um pouco desse tipo de pesquisa. A gente estava falando, o Daniel falou, né? Tudo é planejamento e preparação. Então, vale um pouco desse tipo de pesquisa, se essa é a sua intenção, eventualmente. Porque, caso contrário, provavelmente você vai ter que abrir uma microempresa de fato. Desse jeito fica muito engessado, né? É uma coisa burocrática mesmo. E, nossa, eu não fazia ideia que existia esse tipo de foco mesmo. Parece que para pegar grana eles especializam, né? O microempreendedor individual ele tem uma questão de, por exemplo, ele tem uma facilitação muito grande ele desburocratiza muitas coisas. Como a Patrícia falou, os custos são muito menores, mas você também tem um limite do que você pode receber, enquanto microempreendedor individual. Por ano, né? Você paga uma contribuição anual e você também tem um limite do que você pode ter como rendimento por ano. A partir daí, eles compreendem que você vira uma microempresa e não um profissional individual prestando um serviço, assim. A questão do audiovisual ser pouco contemplado, eu acho que tem muito a ver com as origens das determinações da criação do MEI, assim. Mas como ele é desse jeito, a Ancine, tipo assim, a Ancine sempre quando eu mando uma consulta, a resposta é sempre essa: não é que nós não aceitamos o MEI, só que o MEI tem que ter referência especificamente à função prestada. Então, agora eu tive que pagar uma taxa para poder adicionar itens ao KNAI, né, que são subatividades que eles falam.
Nossa. Então, eu investi, enfim, acho que foi R$ 300, alguma coisa assim, para ter essas subatividades. Mas, de fato, quando você está falando de verba pública, né, ou de edital, o edital, muitas vezes você pode se inscrever como o produtor ou a produtora, né, ou o fotógrafo ou a fotógrafa, enfim, no edital às vezes é até mais fácil, mas se você está aplicando um projeto para a Ancine, isso complica um pouco mais. E a minha empresa foi isso, eu abri como microempreendedor individual, acabei fazendo muitos freelas, porque eu acho que para recém-saídos da faculdade é legal para essa coisa dos freelas, sabe? Assim, facilita nesse sentido, porque você tem como comprovar uma renda de um freela, você tem como emitir uma nota de um jeito mais fácil, que você não tem tanto custo com a empresa, só que isso aconteceu comigo até que eu extrapolei, na época era 60 mil anual, agora eu acho que é um pouco maior o valor, e aí automaticamente eu mudei para microempresa, né, que aí são outras taxas, outros valores, e depois, quando também diminuíram muito os freelas, eu pedi, né, para o meu contador, para mudar de novo para microempreendedor individual. Então, enfim, para mim tem muito essa facilidade dos freelas. Em relação a edital, né, e verba pública, eu já tive que chamar outras pessoas que trabalham com produção cultural, né, ou produção mesmo audiovisual, para entrar no projeto com o CNPJ, que isso também acontece muito, assim. Mas a observação que eu estou fazendo agora não é nem somente essa questão de você ser proponente de um projeto ou coisa do tipo. Atualmente, a administração do recurso público, eu, proponente, empresa produtora, responsável pelo... Eu não posso contratar quase ninguém como MEI. Essa é uma questão que se tornou mais difícil recentemente. Então, eu só posso contratar alguém como MEI se estiver prestando um serviço que consta especificamente no MEI. Então, por exemplo, o último filme que eu produzi, da equipe de 40 e poucas pessoas, tinham 2 pessoas que eram MEI só. Nossa. Então, assim, eu só estou fazendo essa observação porque vale esse entendimento, porque mesmo que você vá prestar serviço como freela, de novo, a Netflix não tem essa demanda, a produtoras e de publicidade, como a gente já falou aqui, não tem necessariamente essa demanda. O recurso a administração de recurso público hoje tem muito fortemente. Então, isso pode ser um impedimento em alguma instância. Então, vale ficar de olho sobre o movimento que você vai fazer na hora de abrir seu MEI ou sua microempresa. Cada passo é um passo, né? E... o MEI hoje é 81 mil que você pode ter de lucro anual. Depois disso, você extrapolar isso, já era. Aí você tem que mudar a sua categoria. Você não se enquadra mais como MEI, né? Bom, muito bem, agora... pode Alguém falar. falar mais alguma coisa? Ok. Muito bem, agora para todos vocês, temos 2 perguntas que são muito semelhantes entre si. Infelizmente não temos o vídeo da Stephanie, mas temos o vídeo do Fernando, então eu vou ler a pergunta da Stephanie. Basicamente ela perguntou, como se tira uma DRT na nossa área do audiovisual? Como seria o processo até você ter uma DRT? Precisa pagar alguma taxa? Precisa entrar em contato com algum órgão do governo? Como funciona esse processo até ter o meu DRT depois que me formo da faculdade? E obrigado por ajudarem nós, alunos, nesse momento. Né? E agora, produção, vídeo do Fê. Pessoal, tudo bem? Né? Meu nome é Fernando. Eu tô aqui para fazer uma pergunta para a mesa de empreendedorismo no audiovisual. E eu queria saber como que funciona o DRT, como que eu tiro ele, se é só no final do curso. Queria entender um pouco mais sobre isso aí, tá bom? Muito obrigado. Pode começar. Pode começar, Paty. Jornalismo. Não, eu vou deixar para vocês, porque o meu é de jornalismo. Tá. Assim, no meu caso, para produção audiovisual, não existe necessidade de... Tipo, eu nunca contratei ninguém que eu tive que demandar DRT de qualquer pessoa, assim. Então, assim, para ser bem sincero também, por mais que a gente esteja falando aqui com alunos, eu nunca contratei ninguém que eu tenha contratado por conta da experiência pregressa de curso, de experiência acadêmica pregressa, assim.
A gente estava falando um pouco mais cedo sobre, por exemplo, a questão da produção, de formação de produção, e especificamente eu contrato de acordo com a experiência pregressa no mercado, e não acadêmica ou sindical ou qualquer coisa do tipo. Enfim. Mas, enfim, não sei aqui se alguém tem interesse de, por exemplo, né, de ser sindicalizado em questão de para atores e tal, não sei o que. Eu acho que o Daniel estava mandando aqui a questão do SATED e tudo mais. Então, eu vi que tem vários links aqui. Se você quiser comentar um pouco sobre os links, Som. Bom, vamos lá. Para você tirar o seu DRT, você precisa da comprovação profissional. Então, você precisa do seu diploma. Tá? Então, você pega lá a comprovação, curso de... Quero ser dublador. Você tem que ter o curso de ator, curso de teatro, tá? Você pega o seu diploma, pega as produções que você já trabalhou, exercendo aquela função, e aí você vai lá no SATED. E aí, editor, se vira, malandro, põe o link aqui, tá? Joguei o link aqui, tá? Põe o link. Você entra lá, preenche, e aí você vai comprovar que você é um profissional da área, né? São 2 links, na verdade. Um é do Ministério do Trabalho, né? E o outro é do SATED. Você tem que preencher os 2, tá? Burocracia em dobro. E aí, estando preenchido, os caras te dão um aval, eles vão ver os seus documentos, vão verificar se você pode exercer aquela função, e aí você recebe o seu DRT. É isso. Aqui tem no site da Sindicine também tem um passo a passo relativamente simples, assim, você precisa fazer um curso, né? Aqui tem dizendo, e os documentos, a carteira de identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, o currículo, né, com destaque para os trabalhos que vocês já fizeram, né, os trabalhos acadêmicos, basicamente, né, um currículo, um portfólio, e essas provas documentais, né, os links, os cartazes dos filmes, contratos de trabalho, é basicamente isso, assim. Mas não é como se fosse uma coisa completamente necessária e cabal, né, pelo que o Thiago comentou. Não, Depende do que você quer fazer. Depende. Mas tudo depende do que você quer fazer. Nunca solicitei de nenhuma pessoa, nunca. Tá. Eu já produzi 11 longas-metragens, 18 curtas-metragens, 3 séries de TV, nenhuma pessoa, zero. Ok. Em dublagem é necessário, tá? Dublador não pode sem DRT, tá? Em rádio também é necessário. Então tem alguns lugares que você vai precisar. Os caras vão exigir, porque senão você toma multa. Você não pode empregar essas pessoas sem o DRT. O sindicato vai lá e pau! Multa e fecha o estabelecimento se tiver com irregularidade. O negócio é sério. Por isso que é sempre importante você saber para onde você está seguindo e para o que você vai prestar. Inclusive, a tipo de relação de trabalho que você vai fazer. Se você está fazendo uma relação de prestação de serviço, se você está sendo contratado, se o lugar onde você está fazendo é regularizado por algum sindicato específico ou não. Então, todas essas questões são bem importantes de serem pesquisadas, assim. A gente sempre volta para aquela questão de planejamento e gastar um tempinho olhando os caminhos que a gente vai tomar, né? E falando em caminho que a gente, na verdade, vai tomar, não, mas que já tomou faz um tempo, agora a gente vai dar um pulo um pouco maior e falar sobre essa questão, né? Esse ponto que assola a nossa cabeça, a gente não consegue fugir, que é toda a questão da pandemia, da crise que já foi citada na Cal e tudo mais. E a gente queria perguntar agora, mas como foi a experiência de vocês, como vocês lidaram com essa questão da quarentena, da falta de grana que aconteceu por conta da quarentena. E um pouquinho depois a gente também vai fazer uma pergunta que vai fechar o programa, que também é em relação a isso. Mas quem quiser começar já pode falar sobre a sua jornada durante essa pandemia global e como vocês lidaram com essa questão, falando do mercado do audiovisual. Bem,
no caso da filme de plástico, a gente... a pandemia ela veio para complementar a crise do audiovisual, como eu mencionei mais cedo. Assim, é uma situação complexa que o audiovisual nacional vem vivendo de modo geral. Então, assim, a pandemia ela paralisou alguns trabalhos que estavam, de certo modo, em suspenso por conta de liberações contratuais, de liberações de verbas do Dancine, do BRDE e do Fundo Setorial. Então, essa crise já estava acontecendo fora a pandemia, ela só deu uma agravada, agora isso está sendo de novo normalizado, digamos assim, ou os primeiros passos dessa normalização. Então, a maior dificuldade que a gente teve foi, assim, do ponto de vista de uma responsabilidade que a gente tem com as pessoas que trabalham com a gente, assim, que prestam serviço para a gente. A gente conseguiu continuar trabalhando, a gente estava finalizando 2 filmes, escrevendo projetos, escrevendo roteiro, abrindo projetos para o mercado internacional, só que a partir do momento que você não está em um set, você deixa de empregar uma série de pessoas, uma série de técnicos. E essa foi a parte mais difícil, assim, que eu acho que para a gente pesou, porque a produtora em si continuou seguindo, mas de repente a gente não tinha mais como oferecer trabalho para outros profissionais, assim. Então, eu acho que isso foi o que mais, assim, nos doeu, mas que a gente está agora ansioso para retomar o quanto antes, assim. A gente tem expectativa esse ano de rodar um longa, de acordo com a evolução da pandemia, e um doc também. Então, assim, só de pensar em finalmente responder as mensagens das pessoas que me escrevem falando e aí, que dia que a gente vai trabalhar de novo e tal, não sei o quê, e falar dia é esse, isso já me deixa feliz, assim. Mas é isso, assim, é uma crise, a meu ver, é uma crise complementar. E que, no caso da esfera da política pública, ela ainda demanda muita briga, assim. Então, para quem estiver entrando agora nesse mercado, eu sugiro sempre estar bastante atento a tudo que está acontecendo, assim, porque é uma crise muito severa que a gente está vivendo e para que a gente não tenha uma paralisação que é tão grave quanto a que houve no início dos anos 90, assim, para que a gente não tenha que ter uma retomada do cinema brasileiro. Então, os maiores interessados, assim, quem está no mercado, mas quem vai entrar no mercado também é de grande interesse de vocês. Então, eu sugiro que fiquem atentos a tudo que está acontecendo e no que puderem se engajar em brigas e discussões pela manutenção de políticas públicas, façam. E é uma coisa interessante, até porque... Interessante não, é mais triste do que qualquer outra coisa, que eu sinto também que estão... como você comentou, essa crise do audiovisual brasileiro é uma coisa anterior à pandemia. A propósito, bem anterior. E eu sinto que tem alguns movimentos para... como se quisessem culpar a pandemia especificamente por essa crise, mas no fundo já é uma coisa muito anterior, né? Que é fugir da responsabilidade, como você disse, de lutar por essa... pelo direito do audiovisual brasileiro, né? É uma crise política. Ela é especificamente uma crise política. Ela é uma quebra de continuidade de programas estabelecidos em governos anteriores. Então, o atual governo, a nível federal, ele busca desmontar a cultura de modo geral, o audiovisual muito especificamente. Então, é uma crise exclusivamente política, assim. O audiovisual não está em crise artística de modo algum, por exemplo. No ano em que tudo paralisou, foi o ano que o audiovisual brasileiro mais foi reconhecido internacionalmente, assim, na história, em premiações, em festivais e tudo mais. Então, é exclusivamente uma crise política. A pandemia agrava essa crise política, inclusive sobre o aspecto dos pretextos, das desculpas. Então, o dinheiro está parado porque, afinal de contas, né, tudo está mais lento, está parado, mas na prática, quem é que pode filmar? Enfim, desculpas sempre existem, mas ela é, acima de tudo, uma crise política.
Não, eu queria agradecer a resposta do Thiago, porque é maravilhoso ouvir, assim, que eu acho que é muito isso, e acho que é super importante isso que ele falou, assim, né, de vocês também, que são mais jovens aí, de ficarem sempre ligados e ligadas, né, porque o audiovisual sempre afeta a política e sempre é afetado, né, pelos cenários e contextos políticos que a gente vive, né. Então, o momento que a gente está vivendo, de fato, é muito delicado, assim, né? A gente tem um momento de muita criação e muita possibilidade de criação, apesar de, né, falta de políticas públicas para incentivo, mas, ao mesmo tempo, houveram conquistas, né, enfim, houveram várias conquistas que a gente vê hoje sem perspectiva, ou uma retomada de uma série de programas anuais de fomento, enfim, à arte, à cultura de um modo geral, assim. Então, acho que é um pouco isso. Eu não trabalho exatamente, né, com o cinemão, assim, vamos dizer assim, né, a produtora é muito pequena, trabalha com projetos mais específicos, para dança, para música, e se eu puder falar um pouco, né, do que aconteceu de 2020 para cá, eu não peguei. Não apareceu nenhum trabalho comissionado, assim. Houveram alguns trabalhos que eu tive que ou fazer sozinha, ou o Rafael, que é meu parceiro, fazer sozinho, porque não faria o menor sentido a gente pegar junto da verba que era muito pouca, assim. Então, eu também tenho esse lugar muito privilegiado de dar aula, né, de ser CLT, de receber uma grana mensal ali que, enfim, que me dá uma certa estabilidade, mas em relação aos trabalhos extras, assim, que a gente costumava pegar, né, vários no ano, não aconteceu nenhum. Mas aconteceu um movimento muito interessante que foi de trabalhar em colaboração com muitas pessoas em projetos que me interessavam, né, e que eram projetos de troca mesmo, assim, né, de se agrupar e pensar em fazer coisas juntos, enfim, no sentido de, inclusive, de movimentar mesmo, assim, o próprio campo, né, da produção, e no caso da música e da dança, né, e aí esse ano eu peguei alguns trabalhos que foram trabalhos de montagem que foram aprovados pela Lei Aldir Blanc, ano passado, e que agora surgiram 2 trabalhinhos, assim, de montagem de vídeo para 2 pessoas da dança, né? Então, foi o que aconteceu, assim. É muito duro falar sobre essa crise, mas eu acho que o foco do programa sempre foi falar dessas paradas que são verdades duras, mas que são verdade, então a gente tem que estar focado nisso, né? Tem que estar atrelado nessa real, nessa dureza e fazer o nosso trabalho para poder tentar mudar isso, né? Porque esse tipo de coisa é inegável. E voltando para você, Paty, uma pergunta aqui do pessoal do Ponto, exatamente falando sobre essas durezas. A gente queria perguntar um pouquinho mais para você, também em relação à pandemia, como que é ser uma mulher nesse mercado e quais são essas dificuldades e o que piorou na pandemia, se teve alguma mudança e tudo mais. Tá. Enfim, na minha trajetória eu começo como fotógrafa, né, assim, eu primeiro trabalho numa locadora de vídeo em Fortaleza, com 17 anos, e aí de 17 até 19 eu trabalho nessa locadora, e depois eu começo a frequentar um grupo de fotografia que havia em Fortaleza, que, enfim, era frequentado em sua maioria por caras, assim, e fiz um contato com uma pessoa, surgiu uma vaga de estágio para trabalhar como fotógrafa num jornal da cidade, em Fortaleza, e aí, com 19 anos eu comecei a trabalhar como estagiária, e era um ambiente muito masculino, assim, acho que, enfim, sofri alguns assédios, mas também nunca fui, acho que sempre também consegui me impor e colocar ali o meu trabalho na frente de tudo, assim. É inegável, também preciso, né, dizer que sou mulher, mas tenho essa cor de pele,
né, sou uma mulher branca e sei que isso também me dá acessos a muitas coisas, assim, e eu entendo que foi um pouco isso, né, essa entrada no campo da fotografia. Trabalhei nesse jornal, depois num outro jornal da cidade, que também, enfim, era um grupo de 15 pessoas, né, e só tinha eu e outra fotógrafa mulher, assim. Então, acho que agora, né, acho que essa discussão vem mais à tona de uns 5, né, anos para cá. Então, agora que eu consigo entender diversas violências que eu sofri, né, assim, nesses contextos, né, de toque, né, de abraços, de coisas que invadiram, né, que invadiam o meu corpo, que eu não entendia direito o que era aquilo, assim. Mas, ao mesmo tempo, era um ambiente que eu construí muita coragem, né, de viajava sozinha com motorista, a gente passava uma semana viajando pelo sertão, eu e um cara, assim. Então, havia também esses momentos de estabelecer uma relação de confiança com homens, né, havia as duas coisas, assim. E, não sei, acho que no Senac rola, né, depois que eu entrei no Senac, com muitos professores homens também, percebia um esforço sempre de chamar mais professoras mulheres, e os professores sempre muito atentos, né, e abertos também às questões que as professoras mulheres sempre colocavam, assim. Então, já foi um outro momento da minha vida, né, sei lá, essa época de jornal foi 2009, né, eu entrei no Senac na universidade, né, no campus, em 2017, então já foi um outro contexto, né, assim, já foi uma outra relação, assim. Mas é isso, acho que eu sempre tive sorte e muita cara de pau também, de me pedir trabalho, né, de me colocar, de, às vezes, sabe, quero trabalhar com você, quero fazer, né, um filme com você. Então, sempre trabalhei muito de graça também em projetos que eu acredito, né, enfim, então acho que isso também diz um pouco dessa construção, assim, e acho que é um pouco isso. Não sei se eu te respondi, assim, mas acho que essa questão de ser mulher vai ser sempre um dado, né? E aí é sobre o que a gente faz com isso, assim, como que a gente estabelece também diálogo e lugares de questionamento, né? Que a gente possa questionar as coisas no lugar também do campo do trabalho, assim. Enfim, acho que é um pouco isso. Sim. Bom, então agora o pessoal do ponto tá falando para dar uma terminada aqui. A gente vai passar para a pergunta derradeira, que vai ser falando sobre essa dificuldade da pandemia e tudo mais, mas ao invés de falar pro lado de vocês, mais pro nosso lado do pessoal do programa, que é como que vocês, que são donos de produtora, né, que acima de tudo são pessoas que já são profissionais dentro do mercado de audiovisual, vão olhar para as pessoas que estão se formando e que estão tendo essa formação durante toda essa loucura de ensinamento à distância e falta de prática mesmo, né, que a gente não está conseguindo ir pegar equipamento, não está conseguindo fazer nem nossos trabalhos independentes, mas essa questão de tipo, como o pessoal que já está experiente vai olhar para essas pessoas que estão vindo agora e estão tendo essa formação à distância e meio com uns cortes nas asas, né? Se o som quiser começar, não sei, Tá. vi uma Tá bom, mexidinha. O à distância é meio relativo, né? Porque a gente tem muito profissional presencial que desculpa, é um merda. Ele não serve para trabalhar. Né? O cara foi para a instituição, foi para a faculdade, tava lá só o espírito, mano, porque o cara não aproveitou nada. Ele nunca se dedicou, ele nunca pensou em brilhar, ele nunca tentou aprimorar um conhecimento, uma técnica. É sempre muita reclamação, né? Então a gente tem dois tipos de aluno. Tem o aluno que quer fazer e ele vai ralar, ele vai se matar e ele vai produzir,
porque está dentro dele, ele quer produzir. Agora tem o profissional que não quer, ele não quer se dedicar. Então, no sistema online aí, é a mesma coisa. Se o camarada não se dedicar, não correr atrás, as dificuldades agora são maiores, né? A gente está jogando no nível hard. Lá dentro da faculdade a gente tem equipamento, a gente tem toda estrutura. Né? Agora o aluno não tem um computador para praticar uma edição, ele não tem o material. Mas lembrando do nosso professor lá, o Maurício, cara, quando o prático não dá conta, o teórico ele tem que dar conta. Né? Então, é ler. É um momento para você ler, mano. Pegar livro e estudar, sabe? Pegar manual de câmera, ler o manual das câmeras, mano. Ler o manual dos microfones para entender como é que funciona. Não é aquele negócio, pô, a prática é muito melhor. Né? Você tem o equipamento lá. Mas quando a gente fala em aula presencial, leiam o manual. O manual está disponível no almoxarifado. Retire o manual, leia antes de retirar o equipamento. O aluno ele quer pegar o equipamento e apertar botão. É muito legal apertar botão. Mas o profissional, para entender o que o equipamento faz, ele tem que ler o manual. Tá? Tem certas coisas que só no apertar botão você não vai conseguir dominar. Né? Uhum. Então é muita leitura, agora é o momento de estudar. Então o profissional que está aí à distância, nunca pegou no equipamento, mas que o cara sabe na teoria aplicar, a hora que ele pegar o equipamento, ele vai saber aplicar. Né? Ele não é um apertador de botão, ele está entendendo o que ele está fazendo. Uhum. É o grande conselho que eu dou, vai ler, vai estudar mais do que os outros, porque você não tem o equipamento na mão, então você vai ter que olhar lá, ver vídeo, tem o YouTube, você pega vídeo de tutorial de equipamento, então você domina todos os equipamentos aí só pelo YouTube, mano. Uhum. Tá? É estudar, ver o que tem, o que o mercado tá tendo, o que eu tenho de equipamento, o que eu vou ter disponível na minha mão no futuro, o que as locadoras têm para alocar. Deixa eu entender como é que funciona aquele equipamento. Imagina, você vai alugar uma head, você nunca pegou uma head na faculdade, mas você quer alugar uma head. Sei lá, pela questão da lente, conforto, câmera, requisitos do fotógrafo lá, do operador de câmera, e você foi alugar uma head. É uma câmera cara de aluguel, não é uma diária barata. E aí você vai chegar na equipe, na produção, e fala assim, olha, eu preciso de um dia inteiro para entender tudo que essa câmera faz. Não vai rolar. Então você vai, antes de pegar a câmera, você vai ver todos os vídeos possíveis do fabricante, vai ler o manual, vai entender o equipamento, mano. A hora que você pegar, você sabe aonde você tá pisando. Você não vai falar assim, nossa, será que faz isso? Onde que tá lá como é que eu abro o viewfinder? Como é que eu faço um foco? Como é que eu ajusto? Cara, isso é o básico, sabe? Uhum. O manual tá lá. Exatamente, é o que você disse, né? Tem coisas que a prática não consegue ser substituída, mas quando você consegue ler o manual, você sabe onde você está pisando, né? É um exercício que já adiantado, né? Que você realmente só vai pegar as coisas que você conseguiria na prática, porque todo o resto você já tem com o manual. Eu acho que esse é um conselho excelente. O meu, na prática, é basicamente o mesmo. Eu tenho a impressão, eu não sou professor, mas todas as vezes que eu sou convidado para comparecer em cursos de cinema ou fazer masterclass, assim, eu tenho sempre uma impressão muito triste de que muito pouca gente boa está se formando, assim. E aí eu fico pensando que se eu tivesse, com a minha cabeça, nesse curso, nesse momento, eu estaria pensando assim, minha concorrência está muito ruim, então eu vou me valer disso para me sobressair, assim. É basicamente o que o Daniel falou, mostre melhor serviço do que o seu coleguinha. Quem quer faz, cara, assim, sabe? Tipo, se você buscar, você aprende, seja o manual técnico do equipamento X, seja se oferecer para eventualmente aprender em algum lugar que você não vai receber, mas que talvez vai te trazer um
um conhecimento que você não teria antes. Eu resumiria com uma pequena anedota de quando eu fui sair do meu emprego fixo, tal como a Patrícia, eu também trabalhei numa locadora, eu era gerente de uma locadora, eu trabalhei anos nessa locadora aqui. Legal. E alguns projetos, alguns amigos e amigas tinham aprovado projetos nesse edital local de Minas Gerais para fazerem seus curtas-metragens, documentários e ficção. E é isso, a gente já tinha feito curtinhas na Filme de Plástico, estava engateando ali naquele processo. E aí, enfim, um dos projetos eu ajudei a escrever, e a diretora desse projeto, minha amiga, virou e falou, já havia essa expectativa de que eu fosse fazer a pesquisa do projeto com ela, era um documentário, e que eu fosse fazer a direção de produção, que era basicamente o que eu fazia na época. E só que, enfim, sintetizando a coisa, resumindo a coisa, a gente tinha que aprovar o projeto na Lei Rouanet para receber o dinheiro. O dinheiro do edital ele era incentivado. Então a gente ganhou o edital e depois tinha que aprovar na Lei Rouanet para receber o dinheiro e aplicar e executar o projeto. E aí eu lembro que na época, depois que o projeto ganhou e tinha que ir para esse processo, um dia a gente estava conversando sobre produção executiva. E aí eu virei para ela e falei assim, eu vou pensar em alguns nomes de produtoras executivas que eu possa te sugerir para você chamar para seguir nesse processo, e eu vou ser o diretor de produção. Aí ela virou para mim e me respondeu assim, mas eu pensei que você poderia ser o produtor executivo do projeto. Aí eu virei e falei assim, mas eu não sei, eu não entendo nada de Rouanet, Ministério da Cultura, não sei nada. Aí ela virou para mim e falou assim, mas você não pode aprender? Aí eu virei e falei, Putz! E bem, assim eu virei produtor executivo, depois virei produtor e cá estamos. E cá estamos. Aprendi, não posso falar que eu aprendi sozinho, tive a ajuda de muitas pessoas, tive a ajuda de muitos companheiros e companheiras produtoras para quem eu liguei, e que hoje eu atendo outros telefonemas de outras pessoas me pedindo ajuda, faz parte do processo. A gente já falou sobre o problema da formação de produtores, especificamente. Mas é isso. Eu não sabia que eu queria, eu tive que ser empurrado, mas a partir do momento que eu quis fazer aquilo, foi o que foi acontecendo, assim. Então, uma das coisas que recorrentemente uma amiga minha produtora que me ajudou muito nesse processo, uma produtora aqui de Minas Gerais, ela deu aula por anos na faculdade de cinema e eventualmente ela me chamava para participar de aulas lá. E uma das aulas aconteceu pouco tempo depois de um edital local também, que dos 5 longas contemplados, 2 eram produzidos por ela e 2 produzidos por mim. E aí a gente falou para os alunos, mas esse é o ponto, a gente virou para os alunos e falou assim, mas você sabe por que 2 são produzidos por ela, 2 são produzidos por mim? Porque não tem mais gente buscando produzir esses projetos. Está faltando gente que queira produzir esses projetos. Não é porque a gente é super incrível, claro, a gente tem talento, mas não é só por isso. Se tiver mais concorrência, existe espaço para essa concorrência. Então é isso. Eu acho que é esse o ponto que o Daniel falou e eu repito desse ponto agora. Olha para o seu lado, tem um tanto de gente que está lá só... Você falou em alma, né? O corpo está lá, o espírito não está mais na aula e tal. Pensa nessa galera que não vai dar em nada. Que vai ser um bando de formado com diploma que não vai servir para nada. Pensa nessa galera e fala, eu não vou ser essa galera. E aí eu acho que vocês vão achar um caminho interessante para achar o espaço de vocês assim, nesse mercado. Assim. Antes de passar a palavra para a Paty, eu queria comentar também essa parada de ser uma coisa que eu, como aluno, vejo também outros alunos assim, e deve ser, principalmente para vocês que já são profissionais, deve ser muito revoltante, porque a realidade no audiovisual brasileiro, a gente já está no Brasil, a gente já está num mercado super competitivo, perdão pela palavra, pode colocar um pi na edição, mas foda,
E ainda tem muita gente que eu vejo que tem meio que essa questão que eu tinha comentado antes de ficar atrelado à realidade, por mais dura que ela seja, um pessoal que tá meio no mundo da Disney, sabe? Sonhando em, não sei o quê. A gente já conversou sobre isso anteriormente, né? São de, eu vou sair da faculdade, vou fazer as minhas coisas, e meio que ficar desse pensamento egocêntrico mesmo, sem ter esse exercício de falar, mano, eu tenho que pegar o que é meu, sabe? Esse fogo, esse sangue no olho meio até visceral, sabe? De falar que é complicado e se você quer pegar alguma coisa, você tem que ser muito foda pra isso. Tem que lutar pra ser foda, né? Então, é meio isso mesmo. É uma batalha, né? E se você não se exercita pra isso, você morre. Sobre isso. É um processo, né? Assim, não acontece do dia para a noite, assim. Você não vira filmes de plástico de ontem para hoje, sabe? São anos aí, né? De trabalho. E aí eu fico lembrando muito, não sei, assim, tu perguntou essa coisa, o que vocês vão achar da gente? Cara, vai depender muito de como vocês chegam, né? Assim, porque eu acho que uma grande estratégia, estando num ambiente acadêmico ou não, é agrupar-se. Se você não se agrupa, você não consegue fazer porcaria nenhuma, né? O cinema, ele é uma arte dos agrupamentos, né? Então, assim, eu acho que numa turma diversa, como a de vocês, que eu conheço, tem alguém que tem um mic, tem alguém que tem um gravador, tem alguém que tem uma câmera, tem alguém que tem uma luz, sabe? Então, como é que vocês vão agenciando uma produtora independente com esses pares que se formam dentro de uma sala de aula, sabe? Poxa, vamos rodar aqui esse roteiro do Fernando que tá parado. Quem tem uma câmera, sabe? Quem tem coragem? Quem tem o pai rico que paga o teste para todo mundo, sabe? Assim, para mim, eu acho que tem muito essa coisa de se movimentar nesse sentido, né? E, ao mesmo tempo, eu acho super importante esses estudos, né, dos tutoriais, do YouTube, mas a gente tem que ficar muito atento e atenta para a gente não perder a experiência das coisas. A gente já vive num mundo que nos captura, né? Assim, que a gente nada mais nos acontece, né? Assim, a gente só vai vivendo, e aí, cara, se a gente perde esse lugar da experiência, a gente também não pensa mais em filme, né? Então, eu acho que também tem isso, né, de como a gente continua também experienciando a partir, talvez, desses pares, né, que se formam na faculdade, com amigos, com amigas, né, essas pessoas que você, tipo, porra, né, uma pessoa que eu quero trabalhar, que eu confio, enfim. Porque, de fato, vão ter aqueles alunos e alunos que estão fazendo a faculdade para ter um diploma, que, enfim, a fim de publicidade, que tá a fim de ficar, sei lá, eu, né, não penso no cinema dessa forma, assim, para mim é muito mais sobre o pensamento e sobre que filme, né, eu gostaria de produzir, né, enquanto público também, que filme me interessa, assim. Então eu fico pensando também como dica e estratégia são os agrupamentos, né, agora mais do que nunca, assim, se a gente não se juntar, né, não vai rolar, assim, se a gente vê pelo menos o cinema que eu acredito, né, estava rolando a mostra 10 Olhares, né, com vários filmes produzidos nos últimos 10 anos no Brasil, que são os filmes que me interessam, né, então se a gente olha para aquela produção, e a gente olha para aquelas produtoras, e a gente olha para as pessoas que estão dirigindo, quem está na equipe, são agrupamentos, né, são pessoas que talvez estejam trabalhando juntas desde, né, de muito jovem até hoje, assim. Né? Então, eu acho que essa coisa, não sei, do cinema, ele tem uma relação muito forte com essa construção de famílias, assim, sabe? E eu acho que para o momento que a gente está vivendo, isso é muito importante. Então, acho que é um pouco isso, a união das forças aí, das fragilidades, das vulnerabilidades, porque só assim a gente vai ficando mais forte. Eu só queria complementar falando assim, já que o tema é empreendedorismo, também tenha um pouco de sensibilidade na hora que forem olhar para esse mercado em relação ao caminho que você vai querer seguir, assim. É muito natural, assim, todo mundo quer ser fotógrafo, todo mundo quer ser diretor. Só que às vezes tem uns caminhos que podem não ser esses mais óbvios,
e que podem te proporcionar a entrada no mercado e talvez o descobrimento de uma carreira, de fato, assim. Então é algo que eu acho que é muito importante para ter um pouco de sensibilidade, às vezes. Na semana passada eu estava dando uma olhada na pasta de currículos da produtora que a gente recebe por e-mail, porque eu estava procurando um assistente. E a gente recebe muito currículo por semana. E eu acho que no ano passado, acho que eu cheguei em novembro, só com currículo de gente de edição e operação de câmera. Só. Caralho. Todo mundo. Eu tô assim, gente, ninguém quer fazer produção. Então, eu repito, aquilo que eu falei, tem espaço para ser produtor. Eu tenho certeza absoluta que eu não teria produzido todos os filmes que eu produzi se tivesse mais produtor querendo, de fato, produzir, assim, gente querendo fazer os filmes. E quando você se associa a essas pessoas, a essa fala sobre os grupos, os agrupamentos, isso é muito importante, porque aí é quando você quer criar junto. Mas aí não dá para ser se todo mundo faz a mesma coisa também. Eu tenho a lembrança de um amigo da época que eu fazia Escola Livre de Cinema, que esse nosso amigo, ele era muito curioso, assim, porque todo mundo queria ser realizador, roteirista e fotógrafo. Todo mundo, 100%. E ele um dia parou e falou assim, fazendo o curso, acho que o culta de formação da turma, ele falou assim, não vou ficar brigando com esse povo aí não, por essas funções não. E aí ele falou, e pensando bem, se eu for pro mercado, eu vou ficar brigando com esse povo por essas mesmas funções. Ele falou, o que tá faltando no mercado? E ele começou a olhar, cara, e aí ele virou e descobriu que o mercado tava faltando continuista. Ele é um dos continuistas mais requisitados do Brasil hoje. Caralho. Ele virou continuista, ele é um continuista com experiência absurda, um trabalho atrás do outro, e foi desse jeito. Ele parou e falou assim, isso não vai ser. Podia ter sido só um caminho de entrada. Eu tenho amigos e amigas produtoras que foram diretoras de arte, que depois mudaram de caminho, assistentes de câmera que mudaram de caminho. Então, assim, as possibilidades são diversas, assim. Vale, às vezes, só pensar um pouquinho fora da caixinha para buscar esse seu espaço, assim, nesse mercado. Que eu espero que exista se você for competente. E se você não for competente, você não vai ter espaço, porque não dura. É igual eu falei, não me interessa se formou, me interessa saber... Eu nunca entrei em contato com uma faculdade para saber ou para olhar um currículo acadêmico de alguém. Mas eu sempre entro em contato com uma produtora que fez um filme anterior daquela pessoa, para saber quem é aquela pessoa. Então, se você não for um bom profissional, você não vai durar no mercado, não tem jeito. E se você for bom, você vai durar e você vai funcionar. Então, faça o seu melhor, assim. Não confunda isso com meritocracia, nem nada desses papéis, enfim. Sim. Só para... Claro. E tem uma certa ansiedade, né, de uma velocidade, assim, e eu acho que é preciso entender que as coisas, elas são processuais, né, as coisas têm um tempo, né, para acontecer. Como diz um tio meu, assim, não dá, amor, para você estrear já querendo ser a Madonna, né, assim, calma, assim, um passo a passo para se transformar na Madonna, né, assim, não é da noite pro dia. Então... Eu tenho uma parceira de produção, ela fez a maior parte dos meus filmes, ela foi a diretora de produção dos filmes. E a gente, enfim, ela é maravilhosa hoje, ela tem a produtora dela, e a gente se dá super bem, é uma grande amiga, e ela tem essa fala, assim, de vir e falar assim, calma, você acabou de chegar, e você tá querendo, você tá na janelinha de braço de fora? Não. Volta, espera, respira, fundo, segura a onda e vamos com calma. Então tem isso, espera um pouco você tá na janelinha. Eu acho que no fim das contas isso até acaba caindo pra gente, né? Ao invés de perguntar o que o mercado vai achar da gente, eu acho que o que a gente deveria ter se perguntado e vai se perguntar agora vai ser o que a gente tem que fazer para chegar no mercado e montar o nosso caminho até o mercado. Então, é exatamente isso. Não buscar desculpa só por causa da quarentena, ficar com a bunda sentada na cadeira sem fazer nada e se lamentando pelo nosso governo miserável. Então, é assim que eu gostaria de terminar. Alguma consideração final dos convidados? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente
cortar o programa? Não, só complementar isso que você acabou de falar, assim, não vai existir mais audiovisual sem vírus. A gente não vai voltar ao normal. Nunca mais. Isso não vai existir mais. Então, assim, precisamos aprender a trabalhar com essa condição, né? O cinema vai continuar acontecendo, né? Tá todo mundo reaprendendo aí coisas. Então, de fato, é sobre isso. Tem projeto, entende como fazer, né? Principalmente projetos de curta, projetos de filmes experimentais, né? Projetos menores, que é isso, né? Não vai começar com longa, mas como, né, vocês podem conseguir produzir mesmo no mundo pandêmico, porque talvez não exista outro mundo mais, assim, né? O que tem é esse, a gente precisa elaborar outro. Aquele não vai ter mais. Uhum. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo da equipe, o pessoal do Ponto que ficou aqui me dando ordem o programa inteiro durante essa 1h40. Queria agradecer a Amanda, nossa roteirista, o Gustavo e o Pedro, que são o pessoal que estão fazendo esses cortes na tela. Queria agradecer também o Gui, o Cleison, que é o diretor, o Enzo, que é o meu fiel ajudante aqui. Manda um beijo pra galera. E eu gostaria também de principalmente agradecer a vocês, convidados, pela oportunidade de conversar, porque é o que eu falei, isso daqui está sendo um aprendizado, acho que cabal, assim, para todo mundo. Principalmente para mim, eu sou super agradecido pelas informações que vocês deram, seja hoje, seja antes nas conversas passadas. É uma coisa que eu posso falar como grupo agora, e como todo mundo que está assistindo, que mudou a cabeça de todo mundo, porque são coisas que a gente não, por ingenuidade mesmo, não sei, a gente não para pensar, e a gente sabia que tinha essa necessidade, mas não sabia por onde buscar, e vocês conseguiram esclarecer essas coisas. Então eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração mesmo, assim, por tudo isso, por toda a sabedoria trazida por vós. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E Valeu. boa sorte para todo mundo aí no curso e no futuro. E é isso aí. Vamos pegar o que é nosso. É isso aí. Valeu, galera. E lembrem, se você tem tempo para reclamar, você tem tempo para produzir. Então, vai produzir. Exatamente. É isso. Boa. Saber investir. E como disse o Krenak, o maior recado do vírus, o vírus está dizendo para a gente ficar quietinho, né? Isolado. Então, é um momento para estudar, como para produzir, pensar em projetos possíveis, né? Obrigada, gente. Valeu, foi ótimo a troca e me reconectar também com a minha própria história de coisas que eu já até tinha esquecido. Valeu. Obrigado, viu? Agora, fecha aqui para mim. Eu sempre quis fazer isso, pena que não é uma... não tem Zoom. Então, muito obrigado a você que está vendo o nosso programa com toda a atenção. E é isso. Como todo mundo disse, uma boa sorte e um beijo na sua alma. Muito obrigado.